Olá! Nessa série de vídeos vou tratar da pronúncia do inglês, ou melhor dizendo, de pronúncias do inglês. Nesse vídeo em particular, apresento uma introdução sobre como eu penso a esse respeito e no que me baseio para lidar com esse assunto dessa maneira. Quando falamos em pronúncia, geralmente usamos a palavra no singular. Mas pare um pouquinho e pense na nossa língua antes de tratarmos do inglês. Se você fosse ensinar alguém que não sabe o português, como você ensinaria a pronúncia? Ensinaria coração ou coração? Leite quente ou leite quente? Porta aberta, porta aberta, porta aberta, porta aberta ou porta aberta, como eu? Maneiras diferentes de se pronunciar acontecem em todas as línguas. Veja alguns exemplos. Em espanhol, a palavra para rua pode ser pronunciada calle, calle, cache, calle ou calle, dependendo de quem está falando. Em francês, você pode ouvir a palavra para bem como bien ou bien. Em alemão, vermelho pode ser rot ou rot. No inglês, essa diversidade também está presente. Vamos ver alguns exemplos nos clipes a seguir. Mr. President, I raise my glass to you and to Mrs. Reagan, to the friendship between our two countries, to the people of California, and to the people of the United States. I will never change in my basic idea that nonviolence is the most potent weapon available to the Negro in his struggle for freedom and justice. I've loved reading for all of my life. For as long as I can remember, I've needed absolutely no excuse to delve into my latest book. That's why I think home can be the one place where you feel most, where you feel most at peace, where you feel that your heart has its roots. And for me, that's Nigeria. But also I like to be able to leave Nigeria. Are well established because you must pay commensurate with the responsibility of the job and commensurate with the quality of the person you're looking for to do that job. Purpose, why not live it for a service that can help humanity, that can help the world. So I want to help as many girls as I can to make sure that they get quality education and achieve their dreams. Let's race together for a hunger-free world. Healthy food system, healthy diet, healthy life. Run with that. We become the heirs of Thomas Jefferson by accepting the ideal of human dignity found in the Declaration of Independence. Outside Kenya, I'm inspired in terms of leadership by people like Nelson Mandela, who I think has also got a lot of characteristics that my own father had. We have absolutely no problem with peaceful demonstrations against anything under the sun, whether it's myself, my government, a social livelihood issue, lack of affordable housing. I was a teacher for 30 years and I used to want the kids used to ask me about my life and I would tell them, and the main component of it was the miserable childhood, which they enjoyed. Thank you for inviting me to address you on this occasion of your General Assembly. How our economy is tracking absolutely matters. Look, in New Zealand, we're roughly projecting 3% growth. Our unemployment's at 3.9% on traditional measures, budget surpluses. People would look at us and go, you're doing okay. First of all, I think children know that you can use Google to find out things. That, like everybody else, they know that. Pushed here, for instance, in California, always the laws so that to make companies responsible and to go in that direction. I remember when the flat afforded countries a unique opportunity to gain insights on the international approach to migration. It is essential that voices of African countries be heard in the Global Compact for Migration. It can promise them a great new world of ideas and innovation. But it can also lead them to dangerous influence, draw them away from tolerance and towards extremism
stand out. We all remember maybe 10 good stories from our childhood, and they all have meaning. We just have to value them enough to take time to nurture them and sit with them and understand why did they stick with us. Yeah. Muitas maneiras diferentes de se falar, não é mesmo? E elas não se resumem aos famosos inglês britânico e inglês americano que estamos acostumados a ver por aí. Você deve ter percebido no clipe que mesmo estes não são um só. Existem muitos falares britânicos e americanos, assim como muitas variações quando se fala em língua portuguesa ou qualquer outra língua. Agora, é preciso dizer que há diferenças nas maneiras de pronunciar que são prestigiadas na sociedade e outras não. Pelo contrário, elas sofrem preconceito. Você pode se lembrar dos falares caipiras, de periferias ou de regiões diferentes da sua que não são bem recebidos pelas pessoas em certas situações, especialmente as formais. E isso tem consequências negativas. Por exemplo, fiquei sabendo que um candidato a professor de inglês em uma escola de idiomas aqui no Brasil não foi aceito para dar aulas por causa do seu sotaque indiano. Tenha em mente que o inglês é uma das línguas oficiais da Índia. Outro caso que fiquei sabendo foi de um brasileiro cursando graduação em letras português em uma universidade na Argentina que foi reprovado na disciplina de língua portuguesa devido ao seu sotaque cearense. Você acha absurdo? Ele não deve ter se sentido muito diferente do professor indiano. Então, nós como aprendizes de inglês muitas vezes temos preconceito nessa área, tanto com os outros quanto conosco mesmos. Esperamos desenvolver algum sotaque específico e esperamos isso dos outros também. Em uma oportunidade que tive de ir à Grécia, uma turista brasileira comentou algo do tipo: "O inglês daquela guia é pior que o meu", dando a entender que a guia deveria melhorar o inglês, pois não soava bem aos seus ouvidos. Mas o que aconteceu, para mim pelo menos, foi que o inglês grego da guia, inglês grego, não americano nem britânico, foi perfeitamente suficiente para que eu soubesse as informações sobre o vulcão, sua história, atividade, por que caminho seguir e o que fazer a cada momento do passeio. Por outro lado, um americano que veio do Texas e estava morando no Brasil me disse que achava um exagero como os brasileiros eram preocupados em ter uma pronúncia que soasse como os americanos, e dizia: "Veja como Arnold Schwarzenegger fala e onde ele chegou", se referindo ao fato de ele falar com seu sotaque austríaco e não somente ser um astro do cinema, mas principalmente por ter sido eleito e reeleito para o cargo de governador da Califórnia, o estado mais populoso dos Estados Unidos. Sugiro que você pense sobre essas questões quando estiver aprendendo ou ensinando pronúncia. O aprendizado de língua é um encontro com a diferença em vários aspectos, e os sons que produzimos e como o fazemos é um deles. Importante lembrar que se há diferença, provavelmente vai haver conflito, e aqui podemos falar em conflito na compreensão. Muito se fala em inteligibilidade quando se aprende pronúncia, isso é preciso se fazer entender. Mas inteligibilidade para quem? Enquanto falamos, falamos com alguém. Então por que colocar a responsabilidade em somente um lado da conversa? Acredito que os dois lados devam se esforçar para entender e se fazer entender. Em alguns dos clipes que apresentei, tive que ouvir diversas vezes para entender o que era falado. Em uma conversa, não interrompemos quando não entendemos alguma coisa, pedindo para o interlocutor repetir ou explicar melhor? Lembre de suas conversas com sua mãe, seus parentes, amigos, colegas de trabalho, companheiros. Por que deveria ser diferente quando aprendemos uma língua que não temos familiaridade? Tendo dito isso, minha maior sugestão para você a respeito da pronúncia é que sempre tenha em mente essas questões. Por um lado, há a consequência real de você ou algum aluno que você tiver sofrer preconceito a respeito da maneira como pronuncia as palavras, a ponto de ser excluído de alguma oportunidade importante, como o caso do professor indiano que mencionei. Por outro lado, faça um favor à humanidade
e não leve adiante esse tipo de preconceito. Isto posto, vamos ao que vou me basear para ensinar a pronúncia de sons do inglês. O quadro fonêmico que vou apresentar adiante e a maneira de trabalhar com ele, retirei do livro de Adrian Underhill, chamado Sound Foundations, com algumas adaptações. A proposta de Underhill foca no que acontece no interior da nossa boca quando produzimos os sons da língua, isso é, que movimentos fazem nossa língua, lábios e mandíbula quando pronunciamos determinados sons. Acho interessante essa abordagem porque, geralmente, ao aprendermos uma língua estrangeira, não conseguimos distinguir alguns sons de outros, somente ouvindo o professor repetir ou em alguma gravação. Um caso emblemático é o dos falantes de espanhol, que têm dificuldade em distinguir nossas vogais abertas das fechadas em português, o E e E e o O e O. Me lembro que o humorista Jô Soares, sempre que recebia convidados falantes de espanhol em seu talk show, pedia a eles que repetissem a frase "cair no poço não posso", e se divertia com sua inabilidade, com eles invariavelmente pronunciando "cair no poço não posso" ou "cair no poço não posso". Essa dificuldade na distinção de sons foi investigada pela pesquisadora Patricia Cole, da Universidade de Washington, que descobriu que nós nascemos com a capacidade de diferenciar todos os sons possíveis de serem produzidos, mas ao redor de 12 meses de idade, vamos nos especializando nos sons da língua que ouvimos ao nosso redor, perdendo assim a capacidade anterior. A minha hipótese é que, ao nos concentrarmos no que acontece fisicamente em nossa boca quando pronunciamos, podemos, de alguma forma, voltar a entrar em contato com a diferença perdida desses sons. Voltando à proposta de Underhill, o que vou apresentar nessa série de vídeos são somente sons isolados da língua, para você ter uma primeira noção das diferenças dos sons dessa língua em relação à sua. Há vários outros aspectos em relação à pronúncia que não vou tratar aqui, como o que acontece quando palavras se conectam e a entonação, por exemplo. Outra questão importante é que o que apresentarei será baseado na minha pronúncia, já que eu serei aqui seu professor. Claro que trarei exemplos de outras pessoas falando, mas a maior parte será como eu pronuncio os sons que proponho te apresentar. Então, passemos ao quadro fonêmico que comentei anteriormente. Esse é o quadro. Você pode observar que há vários símbolos. Alguns você pode reconhecer, pois são como as letras do nosso alfabeto. Veja o I, o U, o P. Outros não fazem parte do nosso alfabeto. Sabe o que esses símbolos representam? Sim, sons da língua inglesa. E se pretende que esse quadro fonêmico represente cada som da língua inglesa. Você já viu esses sons em algum lugar antes? Ou esses símbolos? E saberia dizer como funcionam? Você já deve ter visto em dicionários bilíngues. Logo após a entrada da palavra, há a sua transcrição fonêmica, ou seja, como ela é pronunciada. Se você souber o que cada símbolo representa, você saberá como a palavra pode ser pronunciada. Se seria dictionary ou dictionary, por exemplo. A vantagem que vejo em relação a ouvir uma gravação da palavra é que, como eu já disse, aqui você pode pensar no que acontece em sua boca ao pronunciar os sons. Já na gravação você pode não conseguir diferenciar determinados sons somente de ouvido. Os símbolos presentes no quadro fonêmico são aqueles do Alfabeto Fonético Internacional, criado pela Associação Fonética Internacional há mais de 100 anos e o mais utilizado em transcrições dos sons da fala. Mas tenha em mente que alguns dicionários utilizam outros tipos de transcrição. Tendo dito tudo isso, no próximo vídeo da série, vou começar a apresentação dos sons do inglês tratando das vogais. Te espero lá!